Oi gente, aqui é Paula Pires e nesse vídeo eu vou falar sobre Plutão nos signos. Olha gente, esse vídeo foi pedido, viu? Eu vejo todos os comentários um a um aqui no meu canal, que hoje já tem mais de 800 vídeos. É um canal que tem muita participação das pessoas, dos usuários. Eu vejo um a um, sou eu mesma que aprovo cada um dos comentários. E muita gente pediu Plutão no signo. Esse vídeo é o último dos planetas, eu já gravei todos os signos em todos os planetas. Então, se você depois quiser ver Mercúrio nos signos, Vênus nos signos, todos os astros, inclusive Lua, e tem também o meio do céu nos signos, Quiron, Lilith, todos já tem. O Plutão foi o que ficou no final, e tem um motivo especial para isso. Eu acho que Plutão é um tema muito mais profundo, então eu deixei o mais profundo para o final, para as pessoas já irem entendendo o mais fácil de entender, porque Plutão não é bem assim, né? Plutão, o buraco é mais embaixo, né? Ele foi o último planeta a ser descoberto, inclusive, né? Depois foi rebaixado, mas para a astrologia a importância dele continua idêntica, não diminuiu em nada, tá? E ele é extremamente importante, tem relação com mudanças, tá? O planeta Plutão, e ele tem uma relação muito forte com o nosso subconsciente, com a morte. Ele é o regente do signo de Escorpião e tem uma relação extrema com a autotransformação, ou seja, a transformação interior. Sempre que nós estamos passando por trânsitos de Plutão, sejam positivos ou negativos, eles vão exigir muita transformação na nossa vida e podem ocorrer transformações que estão até fora do seu controle. Tá tudo quietinho no seu lugar, acontece um trânsito de Plutão, a coisa muda de figura, né? Então eu vou falar sobre Plutão nos signos, em cada um dos signos. Vai ter um vídeo também sobre Plutão nas casas, tá? Onde eu vou falar do posicionamento de Plutão para quem tem o Plutão na casa 1, na casa 2, na casa 3. E é importante ressaltar, gente, que ao meu ver como astróloga, e eu sempre coloco ao meu ver, porque a astrologia é uma ciência muito ampla, hermética, ou seja, não é para qualquer um, é uma ciência complexa e existem astrólogos e astrólogos, ou seja, existe astrólogo esotérico, existe astrólogo ayurvédico, existem várias linhas de astrologia, então é sempre bom ressaltar que eu respeito todas e que eu tô colocando aqui a minha visão de astrologia, que é uma visão alquímica e muito empírica, porque eu gosto de trabalhar com astrologia muito baseada no que eu vejo em consultório. Eu atendo muita gente, trabalho com astrologia terapêutica, com florais astrológicos que são específicos para o mapa astral, e como eu sou virginiana com ascendente em touro, lua em touro e Marte em virgem, eu só acredito naquilo que eu estou comprovando. Então eu gosto de perguntar muito nos mapas, ver se o que eu estou falando é aquilo mesmo, para entender cada vez mais como a astrologia, como o mapa astral se manifesta na vida de uma pessoa. Quando Plutão está mal aspectado no seu mapa, isso pode ser um problema sério. O que eu estou falando de mal aspectado no mapa, gente? Plutão retrógrado, Plutão fazendo oposição com alguma coisa, pode ser com ascendente, pode ser com uma estrela como o Sol, pode ser com algum planeta, pode ser com a Lua, que é um satélite. Enfim, quando Plutão está brigando com alguma coisa, fazendo oposição, quadratura, pode ser bem tenso. E dependendo das conjunções de Plutão que ele pode estar fazendo, então, por exemplo, você pode pegar um Plutão fazendo uma conjunção aí com Saturno, isso pode ser muito forte, dependendo da casa onde isso está localizado. Então, apesar da conjunção ser um aspecto neutro, dependendo da mistura de planetas que estão ali, isso pode se tornar tenso se a casa também for uma casa um pouco mais delicada e como esses astros estão aspectados com os outros astros. Por isso que eu sempre aviso, nunca acredite que você fazendo o seu mapa só num site que vai setorizar o mapa todo, ó, isso nisso, isso é aquilo, isso nananana, o Sol é isso, Mercúrio nisso é isso, você nunca vai ter uma visão total sua, porque o certo é você fazer o mapa com um astrólogo e ter uma visão de síntese do seu mapa inteiro, porque às vezes uma coisa que tá aqui não tem nada a ver com uma outra coisa quando você vê de uma forma setorizada, tá? Então, se você tem bloqueios no mapa, tem pesos no mapa com Plutão, o ideal é trabalhar isso com florais astrológicos, porque esses problemas de Plutão, eles podem ser terríveis, extremamente autodestrutivos. As pessoas que têm problemas com Plutão, isso eu vejo em consultório, são pessoas que se sabotam demais, que elas, quando vêm, elas estão se destruindo, elas não sabem nem porquê, mas elas estão se destruindo. E às vezes demora muito tempo para elas se ligarem e falarem, nossa, eu estava me destruindo. Nossa, eu estava fazendo uma coisa que eu estava me boicotando, eu estava acabando comigo e não estava percebendo. Aí você vai ver a pessoa tem um Plutão
todo detonado, todo problemático no mapa e ela não sabe lidar com aquele Plutão, ela nem sabe que tem aquilo, ela nem percebe que ela tá tendo atitudes autossabotadoras. Ela busca uma pessoa em relacionamento amoroso que vai destruir ela. E ela vai a dedo, com o dedo podre em cima daquela pessoa. Por quê? Porque o Plutão está mal aspectado. Então ela quer alguém que vai destruí-la. Ela não quer alguém que vá fazer ela subir. Ela não sabe disso, mas ela está buscando inconscientemente isso. Então eu dou uma dica pra vocês, gente. Estudem bem o Plutão no mapa de vocês, que vocês estão vendo esse vídeo agora, ele tá bem aspectado? Se façam essa pergunta, depois que vocês desligarem esse vídeo, quem tem o mapa astral, vê, meu Plutão tá legal? Ah, tá legal. Não tá? Barba de molho, tá? O ideal é trabalhar com florais astrológicos, principalmente se você vê que naquelas áreas tá empacado, ou seja, que a coisa está atuando, que você tá patinando naquela área de Plutão, ok? Então fica a dica. É importante também notar, gente, eu vou ter um vídeo aqui do Plutão nas casas, e o Plutão nas casas, ele tem uma relação mais forte em termos de interpretação do mapa na sua personalidade. Quando a gente fala de Plutão nos signos, é uma influência muito mais geracional, ou seja, quando você vai falar de um Plutão em Capricórnio, quando você vai falar de um Plutão em Sagitário, de um Plutão em Libra, é uma geração inteira que foi influenciada por aquilo e acaba não sendo uma influência tão na personalidade da pessoa, como é um Mercúrio, como é um Marte num signo, como é um Vênus no signo, tá? Agora, o Plutão na casa, não, tá? Então, quem quer uma coisa mais precisa em termos de interpretação na sua personalidade do posicionamento de Plutão, tem que saber em que casa está o seu Plutão. Que aí você vai ver onde ele tá pegando na sua personalidade. Agora, quando eu falar dos signos, que é o que eu vou fazer agora, você pense numa geração inteira que nasceu naquela época, né? Porque o Plutão, ele demora algum tempo para mudar de signo, né? Inclusive, ele é um astro que ele é muito flutuante, né? Às vezes ele fica 10 anos em um signo, daqui a pouco ele fica 20, então, ou seja, ele muda, tá? Ele não fica sempre a mesma quantidade de tempo em um signo. Ele é um astro muito, digamos assim, doidinho nesse sentido, né? Assim como Urano, que também parece que está girando ao contrário, tem uns astros que eles são meio enigmáticos, e quando a gente fala de Plutão, a gente está falando disso, tá? Então vamos falar de Plutão em Áries. O Plutão em Áries, gente, é super importante que a gente coloque que ele vai influenciar toda uma geração no sentido de buscar os seus ideais. Então a geração do Plutão em Áries é uma geração mais briguenta, uma geração que vai ir atrás, que vai ser combativa, que vai batalhar, que vai tentar entender por que as coisas não estão bem, só que não vai ficar ali quieta, ela vai fazer o TBC, ela vai tirar a bundinha da cadeira e vai falar, não, vamos brigar, vamos lá. Então toda uma geração de Plutão em Áries vai ser uma geração muito dedicada, muito aguerrida, né, e que vai fazer de tudo, né, para que as coisas aconteçam. Nesse sentido, quando o Plutão está num posicionamento de Áries, né, quando ele está nessa posição, vai haver um rebuliço no mundo e também no sentido de autotransformação, porque um Plutão em Áries, né, ele vai gerar todo um movimento no sentido de uma propulsão para a autotransformação, porque o Plutão puxa, como eu disse, para mudança e autotransformação, tá? Plutão no signo de Touro. Vamos lá. Plutão em Touro. O regente de Plutão rege Escorpião. Touro é o signo oposto. Então, uma geração, né, de que veio de um Plutão em Touro vai ser uma geração que vai ser muito focada na sobrevivência, como nós vamos ganhar dinheiro, será que a forma de ganhar dinheiro está correta? Então podem ter muitas revisões em leis trabalhistas, em como é feito o trabalho, na questão do dinheiro, né? Então podem ser criadas aí novas moedas ou destituídas algumas moedas, os sistemas econômicos podem ter mudanças, por quê? Porque vão ter muitas reflexões nesse sentido específico da área financeira e de como se ganha o dinheiro. Agora vamos falar de Plutão no signo de Gêmeos. Plutão no signo de Gêmeos, ele vai pedir de uma forma muito intensa que as pessoas dessa geração trabalhem a comunicação. Então é um Plutão que vai pedir que as pessoas analisem muito como que elas devem se comunicar, elas vão querer estudar muito mais, então vai ser uma geração muito focada em estudo, em conhecimento. Pode até ficar uma geração um pouco dispersa, né? Então pode ser uma geração de pessoas que borboleteiam demais, procura aqui, procura ali e tal, mas aí no final não se fixa em nada, ou seja, pode ser uma geração sem tanta coesão no sentido de ideais, né? Porque vai ficar se interessando por muitos assuntos, por muitos temas, mas sem conseguir definir né? Então é uma geração que vai buscar, que vai ser inspirada, que vai ser criativa, que vai ter uma curiosidade intelectual, nesse sentido muitas discussões
descobertas podem ser feitas, né, nesse período de Plutão posicionado no signo de Gêmeos, mas não necessariamente isso vai ter um prosseguimento muito coeso. Então tem que se tomar cuidado com esse Plutão aí no signo de Gêmeos. Agora Plutão no signo de Câncer. Plutão tem relação com a água, né? Porque estamos falando aí do regente de Escorpião, que é um signo de água, e Câncer também. Então, Plutão em Câncer, ele ganha uma intensidade, né? Por ter aí uma afinidade, né? Com esse signo. E, de uma certa maneira, isso vai trazer um emocionalismo muito grande para essa geração. Então, pode ser uma geração muito apegada a emoções passadas. Podem ressurgir coisas do passado, né? Então, coisas que, de repente, já tinham sido esquecidas, que as pessoas já não estavam mais mexendo, elas resolvem trazer aquilo de novo, então volta uma moda super antiga, ressurge uma outra coisa que veio lá de trás e que ninguém estava dando muita atenção, e aí daqui a pouco todo mundo começa a reparar naquilo de novo. Então é uma época onde o passado começa a vir novamente para o presente, os valores familiares também eles são muito estudados, muito alterados, e de uma certa maneira podem haver mudanças nessa questão de como se encara o núcleo familiar. Agora, Plutão no signo de Leão. Plutão no signo de Leão, ele vai pedir de uma forma muito contundente que essa geração se coloque. Então não vai ser uma geração de pessoas que são ali passivas, submissas, esperando as coisas acontecerem. É uma geração de pessoas que vão querer se colocar as suas ideias. E nesse sentido tem que tomar até um pouco de cuidado com certo egoísmo, com certo dogmatismo de querer se colocar demais. E é isso, sou eu sei. Então é uma geração que pode, né, ser um pouco mais, digamos assim, arrogante, né, e que vai ter que tomar muito cuidado também com brigas, né? O dogmatismo ele geralmente traz brigas, porque quando você quer impor para o outro, né, o outro também pode querer impor e aquilo vai, né, trazer aquela coisinha que a gente chama de dois bicudos não se beijam, né? Porque um vai falar uma coisa, outro vai dizer outra, não vai ter a flexibilidade, não vai ter o respeito ao ponto de vista do outro, vai ter a imposição e nesse sentido daí surge a guerra, daí surge a briga. Então o período onde Plutão está em Leão pode ser um período de guerras, um período de brigas, um período de imposições sem muito diálogo, o que não é positivo. Agora eu vou falar de Plutão no signo de Virgem. O Plutão no signo de Virgem, ele vai trazer aí uma coisa muito forte no sentido de busca de novas organizações, de novas formas de você fazer com que as coisas funcionem. Então é um período de muita evolução, né? A geração com Plutão em Virgem é uma geração que procura colocar as coisas nos devidos lugares. Podem haver muitos avanços em termos de saúde, não podemos esquecer que Virgem é um signo que tem relação estreita com a saúde, né? A localização dele é a casa 6, que é a casa que a gente analisa a saúde, né? Lógico que tem outros pontos no mapa também para se ver saúde, mas a casa 6 é importantíssima nesse sentido. Então, quando nós estamos falando de Plutão em Virgem, nós pensamos numa geração que pode ter mania de dietas, manias higiênicas, podem surgir novas formas de sanitarismo, então vão começar a limpar aquilo ali também, vão começar a fazer aquilo ali também, a gente não estava fazendo aquilo, agora a gente vai organizar tal coisa. Podem ter mudanças no trabalho também, porque a casa 6 é a casa do trabalho, então vamos mudar tal lei trabalhista, vamos organizar isso aqui não tá legal, vamos mexer na previdência, então acaba mexendo em muita coisa quando existe um Plutão em Virgem. Muitas coisas podem ser colocadas nos devidos lugares e essa geração tem que tomar muito cuidado com criticidade excessiva, né? Porque senão pode acabar ficando um pouco dura consigo e com o outro. Agora vamos falar de Plutão no signo de Libra. Libra é um signo que ele tem uma característica muito forte, muito intensa, de buscar a paz com o outro, de buscar o equilíbrio com o outro. Então é um signo que gosta de se relacionar bem. E quando ele sente que ele não está se relacionando tão bem, ele pode ficar extremamente incomodado. Então as pessoas que nascem nessa geração de Plutão em Libra são pessoas que vão buscar novas formas de amor, novas formas de relacionamento. A última vez que Plutão esteve em Libra, né, foi a época que começou a surgir o amor livre, a geração hippie, a liberdade, a liberalidade sexual. Então, muitos movimentos artísticos, criativos, né? A época do Plutão em Libra gerou toda uma confluência de coisas, né? O posicionamento de Plutão em Libra, que ficou um tempão em Libra, que trouxe aí muita paz e amor, né? Que eu acho que eu diria que é uma frase bem de Libra.
né, paz e amor. Então as pessoas com Plutão em Libra são pessoas que, no geral, vão buscar uma harmonia muito grande nos relacionamentos, né? Agora, a gente tem que ver sempre o posicionamento, se esse Plutão em Libra tá bem aspectado ou não. A pessoa pode ter Plutão em Libra, mas ele pode estar na casa 1 fazendo uma oposição com Marte. E isso já pode ter todo um problema dentro do mapa da pessoa. Então a gente tem que analisar sempre o todo. O que eu tô falando aqui é vendo parte, e nunca vendo parte dentro da astrologia a gente pode ter certeza de nada, só vendo o todo, tá? Ou seja, qualquer interpretação astrológica que seja focada em um ponto do mapa, ela pode estar completamente errada, porque você está deixando de ver o resto do mapa, e o resto do mapa pode ter algo que anula totalmente aquilo, tá? Agora vamos falar de Plutão no signo de Escorpião. Plutão é o regente de Escorpião, então aí o Plutão ele fica numa intensidade gigantesca. As pessoas com Plutão em Escorpião, elas têm uma tendência a querer se entender, a querer se transformar muito grande, só que também a autodestrutividade. Então essa geração de Plutão em Escorpião é uma geração que a sexualidade vem de uma forma forte, porém com todos os lados B da sexualidade. A última vez que Plutão esteve em Escorpião foi quando começou a surgir, né, quando foi descoberto o vírus da AIDS, né? Pode ser que ele já exista há muito tempo, mas que ele foi detectado em seres humanos, trazendo realmente problemas dentro do sistema imunológico e acarretando toda uma reflexão a respeito da sexualidade, né? Então o Plutão estava em Libra, uhul, vamos lá, todo mundo, paz e amor, né? Sexualidade totalmente livre, aí veio o Plutão em Escorpião, calma aí, ó, veio a AIDS, ó. É a sexualidade livre, vamos todo mundo paz e amor, ó, mas se abusar disso, ó, vai morrer, pode ter problema, entendeu? O sexo também não é tão assim, tipo, o sexo é uma energia poderosa, ok? Pode ser feita de uma forma livre? Pode, mas também não de uma forma tão promíscua ou de uma forma que você não analise com quem você está transando, que seja uma coisa totalmente aleatória, né? Então, depois do Plutão em Escorpião, começou a haver uma reflexão de até onde se poderia ser livre o sexo, né? Porque uma coisa é ser livre o sexo e haver uma liberdade sexual, outra coisa é haver uma falta de cuidado com o sexo, porque afinal de contas o sexo é uma hora que você está totalmente unido a alguém energeticamente e também, se você não está usando proteção, sanguineamente, né? Ou seja, você pode pegar tudo que aquela pessoa tenha, caso seja uma pessoa que você não fez testes e que você não sabe quem é, ou seja, é uma roleta russa também. E o Plutão em Escorpião, ele trouxe muito essa reflexão. As pessoas com Plutão em Escorpião, elas têm que tomar muito cuidado com a autodestrutividade, tá? Porque de uma certa forma, principalmente as pessoas com Plutão na casa 8, tá? Que é a casa de Escorpião, que às vezes uma pessoa pode ter Plutão em Escorpião e não ter Plutão na casa 8, mas se a pessoa tem Plutão em Escorpião e na casa 8, se tiver mal aspectado, se segura. Porque essa pessoa vai ter uma tendência à autossabotagem gigantesca. Agora vamos falar de Plutão no signo de Sagitário. Plutão no signo de Sagitário, ele vai pedir de uma forma muito contundente que a pessoa tenha uma vontade de se descobrir. Então a geração, né, que tem o Plutão em Sagitário vai ficar tentando entender novas religiões, podem surgir novas religiões, né? Última vez que Plutão esteve em Sagitário, surgiram mais religiões evangélicas no Brasil, orientalistas também, então ocorrem muitas descobertas nesse sentido de pesquisas mais profundas, no sentido filosófico também, então é um momento de efervescência no sentido de respeito a novos pontos de vista. E essas pessoas que têm aí o Plutão em Sagitário, elas vão também ter esse respeito muito grande à pluralidade de visões e buscar essa pluralidade. Tem que tomar cuidado com não ficar muito tudo interessa e nada traz uma fé, né, que me conduza a uma coesão no sentido espiritual. Porque às vezes a pessoa fica muito em tudo e ao mesmo tempo ela não consegue ter uma coesão e uma fé em nada. Né? Não que a gente precise definir uma religião, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas chega um momento em que você precisa entender que, ok, estudei tudo e o que eu acredito. Não que seja uma religião, mas, por exemplo, vamos supor, eu acredito em tal coisa de uma religião, tal coisa de uma outra religião, e a minha crença é a mistura de tudo isso. Mas você definir uma coisa e não ficar sempre no vago, né? Porque se você fica sempre no vago, você tá sempre buscando, que é algo bom, mas sem bater o martelo em nada. Então, continua buscando, mas bate o martelo em algumas coisas também, né? Porque senão fica um eterno buscador que nunca acredita em nada e que, de uma certa maneira, isso vai te tirar um pouco o chão, né? E a fé de seguir no seu caminho. Agora eu vou falar de Plutão no signo de Capricórnio. Bom,
Esse posicionamento é o atual, né? Atualmente, agora em 2017, eu tô gravando esse vídeo, e Plutão está em Capricórnio, é um posicionamento denso, tá? Porque o Plutão ele puxa para autotransformação, Capricórnio é regido por Saturno, que já é um astro que puxa também para os karmas, para se enxergar, para pagar os karmas. Então o Plutão em Capricórnio, ele faz um redemoinho de... Imagina, assim, eu vejo Plutão em Capricórnio, gente, a metáfora que eu vejo... Sabe aquele... Eu não sei como é que é o nome daquele trator. Depois quem souber, coloca aqui nos comentários. Aquele trator que vai remoendo a terra quando é pra plantar, aquele que vai fazendo uma coisinha assim, ele tem umas voltinhas. Eu não sou agricultora, não sei, mas eu vejo isso, tá? Então, aquele negócio remoendo. Então o Plutão em Capricórnio, essa geração e esse período vai remoer as coisas que estão ali nas entranhas da Terra, né? Estamos falando de Capricórnio, signo de terra, e isso gerando, vai ter sujeira ali também na Terra, tem coisa que não é pra tá, e aquilo vai ter que ser trabalhado, porque vai ter que ser melhorado. Então assim, é um momento de muita depuração mesmo, Plutão em Capricórnio. As pessoas que nascerem nesse período de Plutão em Capricórnio, elas vão sentir uma responsabilidade muito grande no sentido de se transformar, vão ser pessoas que vão ter muita responsabilidade social também, de vamos melhorar tal coisa. Vocês podem reparar que desde que Plutão entrou em Capricórnio, a parte política, né, de todos os países está muito, assim, conflitos muito grandes, muitas dicotomias, muito sectarismo, né? Eu acredito nisso aqui, né? O Brasil, por exemplo, que nunca teve tanta coisa assim, hoje está muito dividido, né? Um povo acredita numa coisa, naquilo, então muita briga, muita coisa, né? Com esse Plutão em Capricórnio. Então ele gera aí muita intolerância. As pessoas, inclusive com Plutão em Capricórnio, essa geração tem que tomar cuidado com intolerância, com exigência demais consigo mesmo e com o outro. Agora eu vou falar de Plutão no signo de Aquário. Plutão em Aquário, ele vai trazer aí uma vontade de enxergar o mundo de uma forma diferente, abrindo novas visões. Então, quando Plutão entrar em Aquário, todo o movimento do Plutão em Capricórnio, que foi o movimento de remoer a terra, de mexer, né, de o que a gente vai plantar aqui, já vai ter que ter terminado, e o Plutão em Aquário já vai ter que trazer a semente nova. Então a terra já foi mexida ali, a gente já preparou, agora tem que jogar a semente, que depois o Plutão em Peixes vai jogar água para aquilo nascer e começarmos um novo ciclo com o Plutão em Áries. Né? Então a gente tem que pensar também que o Plutão vai passando em todos os signos, né? E que isso é importante dentro do ciclo, porque se a gente for ver, cada signo tem uma função, e se você for seguindo a casa astrológica 1, 2, 3, 4, 5, até chegar em 12, você tá vendo um caminho, né? Não é aleatório. Por que Áries é 1 e Peixes é 12? Existe um motivo, existe um caminho, existe um percurso de você começar como o bebê da casa 1, que é Áries, né? Que tá aprendendo, que tem o ego, que precisa se manifestar como ego, e chegar na doação do ego se dissolvendo no todo e na doação de Peixes. Né? Então, quando a gente fala de um Plutão em Aquário, já é uma relação de uma geração que vai buscar a doação, que vai buscar pensar no outro, pensar em ajudar. Então, depois dessa depuração toda de Capricórnio, um Plutão em Aquário ele é muito mais suave, ao meu ver. Então, se nós fizermos a depuração de Capricórnio ok, fazer uma limpa boa, pode ser que quando chegar em Plutão em Aquário, eu sou uma otimista, eu acho que esse planeta pode estar bem mais leve, caso a depuração seja feita, né? Então, ou seja, nós precisamos enxergar não só os defeitos nos outros que o Plutão em Capricórnio pode trazer, mas os defeitos em nós, e todos fazerem a sua parte, porque não adianta a gente apontar o dedo pro outro e falar pro outro, você tem que transformar isso aqui, você é egoísta. E o seu egoísmo? Você tá vendo o seu egoísmo? Você tá transformando o seu egoísmo? Você tá vendo só o egoísmo no outro? Porque é fácil dizer que o outro é egoísta, né? Agora, você ver o seu egoísmo, às vezes não é tão fácil, né? Aí sempre o outro é egoísta, mas e você? Né? Então, assim, quando chega no Plutão em Aquário, vai ser pedido aí uma forma, a pessoa vai ter que colocar dentro da vida dela uma forma de ajudar as pessoas, né? Todos vamos ter que trabalhar isso quando o Plutão entrar em Aquário, e essa geração vai ser uma geração muito preparada para essa visão, né, mais do todo, de não pensar só em si, né, que seria o Plutão em Leão, né, que é o signo oposto de Aquário.
Agora eu vou falar do último Plutão, Plutão no signo de Peixes. Plutão no signo de Peixes traz toda uma busca, uma geração que vai se focar demais na espiritualidade, então vai ser uma geração muito, digamos assim, interessada em assuntos místicos, em religião, em se entregar mais para essa energia espiritual. E o lado B é que pode ser uma geração de pessoas também que pense muito no quesito da fuga da realidade, ou seja, a realidade está dura demais, então vai ter o escapismo, né? Porque o Plutão em Peixes, ele pode trazer um escapismo, tipo assim, tá tudo muito difícil, então também não quero nem pensar nisso, porque já é denso demais, então eu quero pensar de uma outra maneira. Então é importante trabalhar também o enfrentamento da realidade. Então não só assim, vou ficar espiritualizado e não vou ver a realidade como ela é, mas trabalhar os dois. Vou trabalhar a minha espiritualidade e colocá-la na prática, porque logo em seguida vai vir o Plutão em Áries, que vai pedir a ação, né? Então, tudo é um ciclo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, compartilhem, comentem. Se vocês quiserem colocar aqui qual que é o posicionamento de vocês, o que vocês sentem da geração de vocês, é interessante. O que vocês notam, né? Eu acho super importante a troca de informações dentro da astrologia, porque a astrologia é uma ciência muito viva, todo mundo está aprendendo. Eu acho que qualquer astrólogo que diga que já sabe tá errado, porque você ainda tá aprendendo a ser astrólogo, porque podem surgir outras coisas que vão ser descobertas, você tá eternamente em movimento, só sei que nada sei. Então, me ensinem também, se vocês quiserem comentar aqui embaixo e falarem qual a opinião de vocês de um Plutão em algum posicionamento, ou como vocês veem uma geração que tem um Plutão em algum signo. Estou aqui super aberta, inclusive eu que vejo cada um dos comentários que tem aqui, não é nenhum assessor meu ou coordenador, fica tudo por minha conta mesmo. Gente, é isso e namastê!